E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física. E hoje, olha, aula número 6, curso de eletromagnetismo, força magnética sobre um fio retilíneo. Nessa aula aqui, a gente vai estudar a força magnética sobre um fio retilíneo, certo? Um condutor, um fio condutor. E também a gente vai estudar a força magnética entre fios, certo? Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Imaginamos o seguinte, a gente tem aqui, ó, certo? Essas linhas de campo aqui, campo magnético. Imagina que tem um ímã, certo? Dois ímãs aqui, um desse lado aqui, do lado direito, outro do lado esquerdo, com polos invertidos, e aí eu vou ter esse campo magnético retilíneo e uniforme, certo? E aí eu coloco um fio que, vamos dizer aqui, que eu ligo esse fio a uma bateria que vai passar uma corrente aqui, certo? Então as cargas elas vão se movimentar nesse fio. Lembra que a corrente, na verdade, seria a rapidez com que essas cargas, se movimentam, não é isso? O fluxo de cargas que vai passar aí para esse fio condutor. Lembra da aula de eletrodinâmica? Então é isso, certo? E aí, o que vai acontecer, certo? A gente tem a direção do campo magnético aqui, e aí, ó, eu tenho aqui, vamos dizer aqui, a corrente passando pelo fio. E aí eu vou ter um ângulo entre eles. E a força magnética, novamente, eu vou usar a regra de Fleming, a regra da mão esquerda, certo? E aí, novamente, usando a regra da mão esquerda, certo? Eu vou ter a direção da força, a direção no sentido da força magnética, certo? Isso é muito interessante. E aqui eu tenho um comprimento desse fio, E aqui vamos fazer aqui uma analogia com a velocidade da carga e com a corrente, gente? Porque faz sentido, Se a gente imaginar que a corrente, a carga, ela vai se mover nesse fio com uma certa velocidade, tá? E aí você pode fazer para nós, nesse momento, é interessante fazer isso. No ensino superior é um pouco diferente, porque, na verdade, esse produto vetorial aqui que é feito com o comprimento do fio, certo? E isso é interessante, beleza? Então vamos encontrar a intensidade dessa força magnética aí, tá? A gente já sabe que vetorialmente a gente já estudou a regra da mão esquerda, então é sempre usar a regra da mão esquerda, apontar o indicador no campo, apontar o médio no sentido, no caso aqui, não é da velocidade agora, mas da corrente, certo? E aí você aponta, você faz faz a regra da mão esquerda e você tem um polegar que vai indicar a sua força magnética, ok? Então, mesma coisa. O que a gente vai fazer agora aqui é só encontrar a equação, usando aqui algumas equações que a gente já conhece, certo? Então, veja. A gente sabe que a corrente, lá na eletrodinâmica, a gente sabe que a corrente, no caso, é a variação de carga sobre variação de tempo, mas aqui eu estou usando uma carga aqui, a carga, o módulo da carga sobre o tempo, certo? A velocidade é o ΔS sobre ΔT, No caso aqui, o ΔS vai ser um comprimento L, certo? Essa distância L aí, certo? Do fio, tá? E aí eu fazendo essas substituições, o que é que vai acontecer aí? Certo? Quem é a minha carga? A minha carga, você vai observar aqui, eu vou colocar até nessa cor aqui, esse ΔT, ele vai passar o quê? Multiplicando aqui, certo? O I. Então vai ficar o seguinte, meu Fm, tá? Vai ser quem? Ó? A carga vai ser quem? O meu I, que multiplica, o meu ΔT, tá? Vezes, quem é a minha velocidade aí, A velocidade, nesse caso, vai ser quem? Vai ser o meu L, O meu L dividido por quem? Por ΔT. Aí você já, de cara, já vai excluir, Vezes o meu B. O B vai aparecer aí, O B, interessante, O B vai aparecer aí, tem que aparecer, O campo magnético aqui. E por fim, o meu seno, Meu seno de θ. Observe que maravilha. Aí, ó, eu vou cortar o meu ΔT aqui, e aí eu vou ter o seguinte. Olha o que é que vai aparecer. Então, a força magnética vai ser igual ao meu I, L, B. Ou, como a gente costuma fazer, usar para vocês decorarem com
lembrarem com mais facilidade, vamos colocar aqui. A gente usa B e L, o famoso BIL. Tá? Então a gente usa dessa forma. Então, quando você quiser encontrar, né, a força magnética aí, no caso num fio retilíneo, a gente usa essa equação aqui. Fm é igual ao meu BIL, né? Ao BIL, ok? Muito simples, né? Muito tranquilo. Esse é o meu objetivo, gente, mostrar as equações para vocês de onde vem, tá? Então aí a gente tem aí uma equação legal, que é o meu BIL, certo? É a força magnética, tá? Sobre o fio, sobre esse fio aqui, certo? Agora vamos ver, né, num caso, uma situação onde, né, eu vou ter fios, né, entre fios, a força magnética entre fios aí. Isso é interessante. Antes de a gente chegar lá, eu quero comentar com você uma coisa. Na próxima aula, eu vou falar sobre o efeito motor. E é interessante estudar essa questão da força magnética no fio condutor, porque a gente vai estudar entender como funciona um motor, esses motores que a gente usa, né, nos eletrodomésticos, por exemplo. A gente tem esses motores universais, e esses motores aqui trabalham nesse formato da força magnética. Existe uma força magnética e também a indução eletromagnética que eu vou falar na aula seguinte. No caso aqui, aula 6, aula 7, efeito motor, e aula 8 a gente vai falar sobre indução eletromagnética, que vai ser um conjunto no geral, certo? Que vai fazer com que esses motores funcionem, esses motores aí, tá? Então, beleza. Vamos continuar aqui, né? Bom, antes disso, a gente tem o seguinte. Se caso, né, as linhas de campo estiverem na mesma direção, tá? No caso da corrente aqui, que passa por esse fio, a força magnética vai ser quanto? Vai ser zero. Ah, Erics, por que vai ser zero? Porque é o seguinte, gente, o ângulo entre o campo, tá? O ângulo que forma do campo entre a corrente vai ser quem? Vai ser esse ângulo aqui, o θ vai ser 0 grau. Certo? E o seno de zero é zero. Tá? Eu vou colocar até aqui. Seno de 0 grau é zero, gente. Por isso que a força magnética, nesse caso, vai ser zero. Tá? Vamos para o caso seguinte, que no caso é o fio perpendicular. Certo? No caso, se o fio estiver perpendicular às linhas de campo, né? Aí a força magnética, você vai ver aqui, que neste caso, o ângulo formado aqui, ó, 90 graus, ou seja, o meu θ, né, é igual a 90 graus. Ah, Eric, e o que significa θ 90 graus? Que minha força magnética aí vai ser o meu BIL, o próprio BIL, né? Meu BIL aqui. Só para deixar claro, eu até esqueci aqui de colocar, né? Eu coloquei aqui, esqueci de colocar o meu seno, né? Que a equação é, opa, o vermelho aqui, o meu seno de θ. Eu esqueci de colocar aqui, né? Olha aí, gente, a gente esquece das coisas, né? Beleza? Então, ó, nesse caso aqui, o seno de 90 aqui, é quanto, gente? Vocês estão manjados aí em trigonometria? É igual a 1, né? Então, 1 vezes B e L é o próprio B e L, né? Que é o BIL. Então, a força magnética, ela é, vou colocar aqui novamente, é igual ao BIL. Tá? No caso, se a corrente estiver no sentido perpendicular do campo. Certo? Muito legal, né? Agora sim, vamos lá para a força magnética entre os fios retilíneos paralelos. Agora aqui o bicho pega. Bom, gente, o que acontece aqui? Certo? O que é que vai acontecer nesse processo aí? Eu quero mostrar para vocês. A força magnética entre fios retilíneos paralelos. Bom, vejamos o seguinte. Você tem dois fios aí, tá? Vamos esquecer o lado esquerdo aqui, né, dessa corrente. Vamos esquecer a corrente, essa corrente I1. Vamos trabalhar só com o I2. Primeiro momento. Esse 2 aqui, ó, vai passar nesse condutor aqui, vai passar uma corrente. Ok, vai passar uma corrente. E aí vai produzir um campo. Você já sabe qual, né, qual é a direção, o sentido do campo magnético. Produzido por um fio retilíneo longo, né, fio retilíneo longo. E aí, gente, é o seguinte.
regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, os dedos vão dar o sentido e direção do campo. Então você vai observar aí, certo? Que aqui, ó, do lado esquerdo aqui vai gerar aqui um campo que vai sair, né? Porque tá para mim, né? Tá espelhado, vai ficar, certo? E aí outro vai entrar, certo? É aquela historinha, né? O xizinho seria o quê? Seria, né, a bundinha da flecha. É como se você desse entrando, vendo entrando. A ponta da flecha que vai estar saindo. Então é isso aí, certo? Beleza. Ok. Agora eu vou pegar esse fio aqui e vou aproximar e vou deixar do jeito que ele está aí. Antes ele não existia. Agora ele existe e vai passar uma corrente sobre ele aí. Tá? E aí, obviamente, vai aparecer uma força magnética sobre ele. A gente falou agora há pouco. Né? Se eu tenho um campo magnético ali, coloco um fio que vai passar uma corrente ali, vai aparecer uma força magnética. Beleza? Isso é interessante. Então, neste caso, o que é que vai acontecer aí? Né? O que é que vai acontecer? Quando eu faço isso, eu vou fazer o produto vetorial, né? A usar a regra da mão, né? A regra da mão esquerda. Como, olha, força magnética, a regra da mão esquerda. Né? Campo magnético, regra da mão direita. Então, você tem que diferenciar isso para não confundir. Tá? Beleza, Erics. Entendi. Agora eu vou fazer o produto. Vou usar a regra aqui para encontrar onde é que está esse, né, a força, a direção, o sentido da força. Como é que a gente faz isso? Bom, usa a regra da mão esquerda. Quando você faz a regra aqui, ó, campo saindo e a corrente indo para cima. Certo? O que é que acontece? A direção e o sentido do... Né, vou colocar aqui de laranja. A força magnética que 2 aplicará em 1, vou fazer assim. Opa, saiu tortinho, né? Vai ser nessa magnitude aqui. Certo? E aí, gente, essa força aqui que é a força magnética de 2, né? Que 2 faz em 1. Ou seja, ela vai atrair. Certo? Isso é interessante. Né? Isso mostra que quando a gente tem dois fios paralelos, e que as correntes estão na mesma fluindo, né, do mesmo sentido, isso significa que elas vão se atrair, certo? E aí vai aparecer, né, essa força aí, tá? Essa força magnética, tá? E como essa força ela corresponde, ela tem que respeitar as leis de Newton, tá? Ou seja, se ela respeita as leis de Newton, a força que vai aplicar em 2 é a mesma que 2 vai aplicar em 1. Não importa. Elas respeitam a terceira lei de Newton, ação e reação. Eu vou falar isso na aula de dinâmica, inclusive. Certo? Então, isso aqui também é a força magnética que ocorre em 1. Certo? Interessante. Isso aqui ficou feio, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá ok? Então, fácil, né? Que mais? E aí, gente, como é que a gente encontra, certo, o cálculo? Como é que eu encontro a força aqui? Certo? Que 2 vai aplicar em 1. Ou seja, a força, eu vou colocar aqui nessa cor. No caso aqui, ó. A força, não vou colocar, a força de 2 em 1 é igual à força de quem? De 1 que vai aplicar em 2. Não importa. Certo? Respeitando a terceira lei de Newton. Ação e reação. Então, se ele provoca uma ação aqui, que é essa força, vai ter uma reação. Então, as duas vão se atrair. Elas vão se atrair, gente, pelo simples fato de que, né, você vai ver que elas vão se atrair porque as correntes estão fluindo no mesmo sentido. A gente vai ver que no sentido contrário isso não ocorre. Elas vão se repelir. Né? Aqui está atraindo. Se o sentido for diferente, vai repelir. Certo? E aí, gente, é o seguinte, né? Se você imaginar, por exemplo, se eu imaginar o campo produzido em 1, né, aqui nesse fio 1, que vai produzir uma força magnética no fio 2,
é a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado respeitando a terceira lei de Newton. Não importa. Certo? E aí, o que é que vai acontecer? Qual é o campo magnético, analisando aqui, qual é o campo magnético do B2? Vamos lá. Lembra-se que é um fio retilíneo longo. No B2 vai ser o seguinte, né? Você vai ver que vai ser o μ0, né? Que é a permeabilidade magnética, vezes o I2, tá? E isso vai ser tudo dividido o meu 2πd, né? O D aqui, tá? Esse π ficou estranho. O 2πd. Vou afastar aqui esses caras da força. Isso, pronto. Então, veja, o meu F, minha força magnética, né? Que 2 vai ser aplicado em 1, vai ser o que, gente? O que é que vai ser? Vai ser o meu B2, certo? Que vai multiplicar o L, tá? E o I1, né? Lembre-se que o B2 multiplica pelo I1, certo? Tá? Porque vai ser o campo gerado por I2 que vai provocar que vai aparecer o I1 aqui, certo? Então, veja que quando a gente for fazer a regra, no caso da força, a regra da mão esquerda, você faz B com I1 e não B com I2, certo? B2 com I2. Você faz B2 com I1. Eu vou colocar até o 2 aqui, tá? Para deixar isso bem claro, para não ficar confuso, certo? E isso vezes L. Pronto. Então, nesse caso, essas forças aqui vai ser o seguinte, vai ser B2 vezes I1 vezes L, tá? Então, veja, ok, tranquilo. Mas quem é B2? B2 é o campo, certo? Por um fio retilíneo longo, no fio 2 aqui. Vou colocar aqui 1 e 2, certo? Pronto. E aí, meu parceiro, o que vai acontecer nessa parada? Tá? Vai ficar o seguinte, né? Ó. O B2 vai ser μ0, I2, que multiplica I1. Esses meus I's estão feios, né? Vamos deixar esses I's mais bonitinhos. Então vai ficar... Opa, ficou mais feio do que o outro. I1, na verdade é I2, né, gente? I2 que multiplica. Aí, eu vou pegar aqui, isso aqui vai ser dividido por 2πd, né? Tá? Vezes o meu I1 vezes L, certo? Então, a força, tá? A força aqui vai ficar o seguinte. Então, F1, F2,1, que é igual a F1,2, respeitando a terceira lei de Newton, vai ser μ0, I2 vezes I1 vezes L. Aí eu vou pegar aqui uma retinha. Certo? Vai ficar mais bonito, vai ficar uma cor mais organizada. E isso dividido por 2πd, que é essa distância aí, né? 2πd. Certo? Pronto. Esse é, né, a intensidade da força que um fio vai fazer sobre o outro. Certo? Muito legal, né? Deixa eu colocar aqui uma caixa vermelha, né? Opa, pegou aqui os caras. Vamos lá. Vamos deixar aqui. Vou colocar de preto mesmo, que eu já... Isso, pronto. Então essa é a equação que... Erickson, importa a questão do... Não importa. Certo? O fio, né? A lei aqui vai ser bem tranquila aqui, né? No caso, vai respeitar a terceira lei de Newton, né? Então não importa. Certo? Muito legal, certo? Muito bem, né? Com um cálculo meio grandinho, mas vamos chegar lá. Dá pra gente... E aqui, gente, ó, pegando novamente aqui,
né? Vamos imaginar, neste caso, e aqui, deixa eu pegar aqui esses dois caras, novamente aqui, aí a coisa vai mudar, né? Primeiro, se você, né, for analisar o campo gerado pela corrente no fio 2, novamente, 2 e 1 aqui, o que vai acontecer? Né? Polegar para baixo, aí já muda, né? Ó. Então, aqui vai entrar, do lado esquerdo vai entrar, né? E do lado direito vai sair o campo. Aí quando você for fazer a regra da mão direita, o sentido da força magnética aí, no caso, vai ser de repulsão. Certo? Os dois vão se repelir. E isso você tem que estar isso em mente, certo, gente? Você tem que estar isso em mente. Vamos de novo aqui, colocar. Quando você for fazer a regra da mão esquerda, às vezes eu digo regra da mão direita, gente, mas regra da mão esquerda. Quando a gente se fala de força, força é esquerda. Certo? Pronto. E aí, opa, eu coloquei no... aqui, gente, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui no fio, né? Coloquei, né? Isso, olha aí. Certo? Então eu tenho uma força que 2 vai aplicar em 1. Né? E aqui a força que 1 vai aplicar em 2. Terceira lei de Newton. Tudo certo. E aqui, né, gente? Aqui você vai aplicar a equação, não importa. É a mesma equação que você vai aplicar. Certo? E se você fizesse do 1 para o 2, mesma coisa. Né, certo? Não importa. Só que aí você vai ter que entender que, no caso, como os fluxos estão invertidos, aí você tem que se ligar que vai ser de repulsão aí. Né? Vai afastar esses fios. Aqui vai ser de atração. Então, muito cuidado. Beleza? Então, tranquilo demais, né? Deu para entender, eu acredito eu que ficou muito claro. Certo? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Então é isso, gente. Muito obrigado. E até a próxima.